Vamos orar. Senhor, sabemos da tua infinita misericórdia e do teu poder incomensurável de socorrer as criaturas que tu mesmo criaste. Sabemos das tuas leis que trançam misericórdia e justiça a fim de nos resgatar dos pântanos nos quais nós mesmos nos lançamos. E é por isso, Senhor da vida, que nós unimos os nossos pensamentos em prece para suplicar a tua misericórdia sobre toda a humanidade que padece. Para que tu estendas o teu amor sobre as almas desarvoradas que neste momento, angustiadas como se encontram, perderam o sentido de suas próprias existências. Ajuda, Senhor, para que os espíritos que atuam em teu nome, no socorro da humanidade padecente, possam se valer dos fluidos que nesse momento emitimos para realizar o socorro no bairro em que vivemos. Porque se cada um de nós, nesse momento, irradiar as suas energias em favor dos que padecem, conseguiremos atender as entidades que perambulam pelas ruas, perdidas de si próprios, e que ignoram a real situação em que se encontram. Permite que os espíritos benfeitores, que em teu nome realizam o trabalho de amor, de resgatar as almas que se encontram perdidas, a fim de que recobrem a lucidez e a consciência, e percebam de maneira mais nítida a real condição em que se encontram, que esses espíritos possam, nesse momento, estender as suas mãos, realizando o trabalho de resgate daqueles que enlouqueceram de dor, daqueles que, anestesiados diante das suas próprias angústias, trazem os olhos fechados para a vida espiritual. Que as luzes infinitas da tua misericórdia alcance o coração deles, Senhor, facilitando com que as entidades que atuam neste serviço possam realizar o socorro, o acolhimento e o despertamento daqueles que nesta hora precisam tanto. São nossos irmãos, nossos filhos, esposos e esposas, nossos pais que se encontram perdidos no mundo espiritual. Ajuda-os, Senhor, a partir dos fluidos que neste momento emitimos de nós para o socorro dos que se encontram anestesiados diante da nova realidade. E por isso te rogamos, não só por eles, mas por aqueles outros que ainda, vinculados ao corpo, se debatem desesperadamente pela inconformação com as suas próprias histórias de vida, pelas experiências do abandono, do desamor, da desesperança, pelas notícias das doenças incuráveis, por aqueles que perderam o grande amor das suas vidas
e por aqueles outros, Senhor, apunhalados pelos sucessos repetidos, os assodados pelas perturbações espirituais, os que se encontram vencidos pelos processos obsessivos, pelas almas profundamente comprometidas com a tua lei e que se encontram no emaranhado dos processos de enlouquecimento pelas entidades que se vincularam às suas mentes, acessando de maneira profunda os processos de culpa, de remorso, que corroem as criaturas humanas e que as lançam na sensação de que a vida não tem mais nada para lhes oferecer. Nós te pedimos por todos eles, pelos encarnados que os obsediam e por aqueles outros que, enlouquecidos de dor, acreditam que a morte seja a melhor opção para as suas vidas. Deita a tua bênção infinita e permite, Senhor, que as entidades de sentimento maternal e os espíritos que mobilizam as energias de mãe possam, nesse momento, realizar o trabalho de desligar as entidades que se enraizaram na mente dos padecentes. Porque todos padecem. São todos espíritos sofredores que precisam de paz. Ajuda-os para que as entidades socorristas consigam anestesiá-los, permitindo com que durmam, para que repousem, enfim, depois de tantos anos e décadas. Tantos erros, tantos equívocos, tanto ódio, tanto desamor, e, enfim, a bênção do silêncio nos corações. Para que, adormecendo, facilite o processo de resgate, de acolhimento, de bênção, para que repousem, enfim, dando paz aos companheiros desarvorados que perderam o sentido. Que todos esses que se encontram encarnados possam ter a oportunidade de acesso a uma luz espiritual, seja numa igreja católica, seja num templo protestante, em uma casa espírita, num templo budista, numa mesquita, numa sinagoga, num centro de yoga, num lugar de meditação, num campo de conhecimento transcendental, na oportunidade de uma terapia psicológica, através da conversa com um terapeuta, através do atendimento médico, seja num lugar de autoajuda, na busca de algum mentor, de um guru, de alguém, de um aconselhador, de um pai, de uma mãe, de um amigo, de um sacerdote, de alguém, de um professor, de alguém que tenha alguma forma de autoridade para acordar o companheiro para a realidade da vida. Que todos esses que exercem na sociedade que vivemos o dom de influenciar pessoas possam ser bem intuídos para conseguirem fazer o trabalho de resgate dos que se encontram na fronteira da vida. Senhor, nós temos certeza do teu poder. Nós temos certeza do teu poder e temos certeza também do poder que a oração possui. Então te pedimos, retira os fluidos que possuímos, recolhe de nós as energias que forem necessárias, mas faz-nos, Senhor, elementos, agentes do processo de transformação do bairro em que vivemos. Que nós consigamos, de alguma maneira, derramar energias, ainda que poucas, para o grande trabalho de socorro das criaturas. Temos certeza de que tu utilizarás da melhor maneira possível os fluidos que possuímos.
Por isso, nos confiamos inteiramente aos teus cuidados. E te pedimos que na noite de hoje, no dia de hoje, tu possas retirar de nós tudo que puder para o trabalho de socorro das entidades, os lugares que sejam possíveis. Assim nós te dizemos, Senhor, a nossa profunda gratidão, e te rogamos que nos abençoe, e proteja essas nossas vidas, e reúna todas as energias que forem possíveis para socorrer os nossos irmãos que precisam. Abençoa-nos assim a todos, Senhor. Envolve-nos nas tuas graças e guarda as nossas almas